Compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente. Essa também é a nossa energia. Há 70 anos, nosso desafio é suprir demanda e ampliar o acesso, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e fornecendo a energia que a sociedade precisa. A Petrobras é uma empresa mundialmente reconhecida por sua qualidade técnica. Exemplo dessa capacidade, a exploração e produção de óleo e gás em Urucu, na Amazônia. Já é hoje uma história de 35 anos de sucesso, com sustentabilidade e respeito a todas as normas de preservação ambiental. Um exemplo mundial de como compatibilizar a produção de petróleo com a preservação do meio ambiente. E que vem desde antes de produzir a primeira gota no local, com a definição das diretrizes de atuação sustentável na região, em parceria com instituições e pesquisadores. Desde então, a produção segue um robusto plano de sustentabilidade, com ações voltadas para a gestão hídrica, resíduos e emissões, além de foco na biodiversidade. São mais de 1.500 espécies de fauna e flora catalogadas e utilizadas na recomposição da cobertura vegetal, o que tornou o campo de Urucu uma referência internacional. Reconhecimento que se estende a também as demais atividades da Petrobras. Nosso compromisso com a excelência na segurança operacional e com o meio ambiente também está no mar. A Petrobras é líder mundial em águas profundas e ultraprofundas, tendo perfurado mais de 3.000 poços, perfurados sem acidente ou danos ao meio ambiente. Tudo feito com a mesma excelência técnica e zelo ambiental que transformaram as bacias de Campos e de Santos em polos de produção offshore mundialmente reconhecidos. Uma atuação reconhecida pelo compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, além de mais de uma década de ações de descarbonização com uma consistente trajetória rumo a uma economia de baixo carbono. Em 15 anos, reduzimos em 50% a intensidade de emissões de gases de efeito estufa nas atividades de exploração e produção da Petrobras. E os campos do pré-sal têm hoje emissões bem menores do que a média global. Nas nossas operações, contamos ainda com a maior rede de proteção ao meio ambiente da América Latina, os nossos Centros de Defesa Ambiental. Essa estrutura é complementar às de todas as bases e unidades da Petrobras, garantindo proteção e cuidado com o meio ambiente em casos de necessidade. São 12 centros de defesa ambiental em todo o território brasileiro, além de estruturas de resposta globais e recursos de proteção e limpeza de costa espalhados por todo o país. Excelência técnica e cuidado ambiental são parte fundamental da nossa energia. Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao seminário de encerramento da Offshore Week 2024. Quero começar pedindo desculpas ao pessoal que está assistindo a gente online. A gente teve um probleminha técnico e acabou atrasando nossa transmissão, mas estamos aí para debater e discutir o mercado de energia offshore no Brasil. Debater e discutir é uma missão da agência Eixos que pretende ajudar a sociedade a entender melhor os temas de energia no momento em que a gente entende que energia é fundamental para tudo que a gente faz no país, no mundo. Na agência Eixos a gente tem hoje o nosso slogan: tudo começa com energia. Então a gente quer ajudar a democratizar e a incluir cada vez mais pessoas nas discussões sobre energia. Essa é a nossa missão e Offshore Week faz parte dessa missão, fazer com que as pessoas entendam cada vez mais as discussões sobre o mercado de energia. A gente já vai iniciar a apresentação, mas antes eu vou convidar o Daniel Barros, que é CEO do Porto Maravalli, para dar aqui uma mensagem de boas-vindas para a gente. Bom dia, obrigado, Felipe. Bom, gente, é só boas-vindas mesmo. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por terem vindo.
A gente está nessa parceria com a Eixo, né, com o Felipe. A ideia é trazer muito evento. Acho que aqui é um hub de tecnologia e inovação na cidade. A gente faz parte de uma política pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aproveito para agradecer aqui Chicão representando hoje. Está em transição, mas ainda com o chapéu Prefeitura. Isso aqui é obra da cidade. A ideia é que é um ponto de encontro, de debate, de conexão e energia da nossa grande indústria aqui na cidade. Então a gente pretende, assim como esse evento aqui hoje, a gente já fez alguns outros, a gente quer fazer muitos aqui com o Felipe, com as empresas. A Eletrobras inaugurou a presença, a sala aqui na semana passada, ali em cima. Então, é um espaço aberto aí para se conectarem, para tomarem um café, para marcarem uma agenda, uma reunião, um encontro. Enfim, só para dar boas-vindas. Quem quiser depois, no final, fazer um giro, a gente pode passar ali. A gente tem uma faculdade ali, que é o Empatec, 100 alunos estudando desde abril. A maioria não é do Rio, são selecionados pela Olimpíada de Matemática, estão aqui no Hub com a gente. A ideia é conectar eles com as empresas, com as startups. Então, quem quiser no final, no Coffee Break, me procura, a gente pode falar um pouquinho do Maravalha e dar um giro por aí. Bom evento para vocês. Obrigado mais uma vez, Felipe. Valeu, Daniel. Obrigado. Vamos seguir, então, nossa programação. Vou convidar o Daniel, que é presidente da área de pesquisa da Ristas para a América Latina. Obrigado pela gentileza de você estar aqui com a gente. Ele vai fazer uma apresentação para a gente vai entender a visão de vocês para o mercado brasileiro e um pouquinho do que é o grande tema da Offshore Week 2024, que é recomposição de reservas, como que a gente pode trabalhar os desafios que a gente tem e quanto isso é importante para a economia do Brasil, né? Obrigado mais uma vez pela gentileza, Daniel. A palavra está com você. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Felipe, a você, a Eixos, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para apresentar um pouco de nossas visões do mercado offshore global e, obviamente, as implicações que isso traz para o Brasil. Tá? Então, o pedido foi focar nas oportunidades que o Brasil tem na reposição de reservas. Eu coloquei aqui o tema de ILX, Infrastructure-Led Exploration, como sendo o tópico âncora, tá? Mas tem várias oportunidades aí frentes de Research Replacement. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Vamos lá. Eu quebrei a apresentação 30 minutos em 3 partes. A primeira é a Rystad, é uma empresa de pesquisa global. Temos nossa base de dados própria e o objetivo é monitorar o mercado energético global ativo a ativo. Então, não só óleo e gás, mas tudo que é energia renovável, transição energética. E o que isso nos permite é ter uma noção do pace da transição energética. E por que eu coloquei o primeiro tema, falar sobre esse pace? É porque isso tem uma implicação à demanda de óleo, eventualmente as oportunidades que isso abre ainda para a área de óleo e gás. A segunda fase é falar sobre o Brasil, a nossa previsão de produção e as oportunidades que se abrem a partir da próxima década. E com isso, o último tópico é um foco em Reserve Replacement, olhando a ILX. Então, entrando aí na primeira parte, que é o pace da transição energética. Então, nós trabalhamos modelando todos os cenários de transição em linha com o IPCC, o Programa de Câmbio Climático das Nações Unidas, que vê quais são os esforços que teriam que ser feitos para diminuição das emissões para tentar controlar o aquecimento global. Tá? É um pouco longe, mas em sumário. Aqui estou apresentando o que é nossa matriz energética atual. E o que eu falo aqui embaixo é que hoje, no mundo, a gente investe na casa de 2,7 trilhões de dólares em todo o sistema energético. Tá bom? Para a gente atingir uma meta de 1,5, aqui em termos breves, a gente teria que passar de ter uma dependência de 86% de hidrocarburos para 10% em 2050, e algo também bastante palpável é a inserção de renováveis, teria que passar de 20% a 89%. Tem várias outras frentes ali, mas, em resumo, para conseguir atingir essa meta de 1,5, teríamos que estar investindo na casa de 3,5 trilhões de dólares por ano. Uma transição muito cara, e quando a gente fala de uma transição justa e acessível,
esse não é o caminho. Então, 1,5 esquece. Um desafio gigantesco, quase tão grande quanto o desafio do Peñarol para chegar na final da Libertadores. Vamos ver hoje o que acontece. Sou equatoriano, sou uruguaio, mas sei que vai ser importante aqui para os botafoguenses. Então, quando a gente fala, beleza, o que é possível? A gente vê que o cenário é de 2,0. Vemos uma mudança da participação de hidrocarburos de 86 para 60, uma inserção de renováveis de 20 para 45 e um investimento de 2,9. Então, algo mais realista, mais palpável. Tá? Aqui só para dar uma noção de nível de granularidade que a gente trabalha dentro da nossa empresa, e o que eu coloco aqui é todas as fontes de emissões que chegam a aproximadamente 40 gigatoneladas de CO2 de emissões, principalmente vindo da área de power industrial. Dentro de power, carvão, dentro de indústria, cimento, siderúrgicas, entre outras. E aqui as cores é a velocidade de investimento e desenvolvimento de projetos, e tudo isso tem que trabalhar em conjunto para conseguir limitar esse aquecimento. Então, algumas cores verde, como a inserção de energia solar, inserção de veículos elétricos, mas outras vermelho, mais de 2 graus, porque é muito caro. Porque a gente, para capturar carbono, para eletrificar nossa indústria, não é um negócio, não é negócio nesse momento. Então, precisa aí de um apoio regulatório, de subsídios, entre outros, e alguém vai ter que pagar essa conta. Tá? Então, isso a gente pode ir muito no detalhe, mas já vou pular logo. Levando isso em consideração, se a gente vê que o cenário de 2,0 é um cenário possível, o que isso significa com relação à demanda de petróleo? Tá? E nesse gráfico, esse cenário de 2,0, esse laranja aqui no meio, estamos vendo que hoje estamos tracking a demanda de petróleo mais em linha com o cenário de 2,2. O que isso significa? Que a gente vislumbra um pico de demanda entre 2033 e 2037, entre 110 e 116 milhões de barris. É um crescimento expressivo. E mais expressivo ainda pensar que lá para 2040 a gente vai estar com uma demanda parecida ao que estamos demandando hoje. E aí a próxima pergunta é: temos suficiente óleo hoje para abastecer essa demanda? E quando a gente faz, antes de pular para isso, estava indo um pouquinho rápido demais, mas quando a gente quebra essa demanda por os principais drivers de demanda, veículos de passageiro, veículos leves, veículos pesados, setor marítimo, indústria, entre outros, a gente vê que mesmo com os veículos elétricos, que é o que mais vai ter um impacto na demanda de petróleo pelos derivados, mesmo nos veículos elétricos ainda a gente vemos uma demanda que aumenta nos próximos 5 anos. Por que isso? É porque, de fato, você teve uma inserção muito forte, muito com base a subsídios, países estão reduzindo os subsídios, Estados Unidos e Europa colocam travas à exportação dos veículos chinos aos países europeus e Estados Unidos, e isso sim diminui a velocidade de inserção de veículos elétricos. E outras, infraestrutura de recarga rápida. São os 3 principais componentes que estão, de fato, fazendo com que nossa visão seja mais conservadora com relação à inserção de veículos elétricos. Veículos pesados, não é possível eletrificar. A gente vê outras fontes, seja o gás natural comprimido, seja hidrogênio, entre outras. Mas aqui, só para dar uma noção que mesmo os veículos elétricos, a gente vê um aumento de demanda, pelo menos para os próximos 5 anos. Agora sim, fazendo esse balanço de oferta e demanda, poço a poço, as mesmas 3 linhas de demanda que eu mostrei no outro gráfico, a do meio, no nosso caso, base. E o que nós fazemos aqui? Poço a poço, todos os campos em produção, os poços infill wells nos campos de produção, campos em desenvolvimento e descobertas com break-evens abaixo de 60. Então a gente tem um inventário dentro da nossa base de dados, e quando a gente empilha isso tudo, a história é muito positiva até 2032. Aqui a gente vê talvez uma potencial sobre-oferta que pode colocar uma pressão para baixo no preço do petróleo temporariamente aí na segunda metade dessa década. Mas para frente a história fica complicada.
Tem reservas no mundo? Tem, mas às vezes fica na Venezuela, fica na Rússia. E às vezes são óleos que não são necessariamente os que se precisa na transição. Então, com isso em mente, o que nós vemos? É que o buraco aumenta. Lá para 2040, talvez, pode estar faltando 18 milhões de barris por dia. E se a gente quantifica toda essa área em brancos, é como 100 bilhões de barris de reserva. Tá? E estamos falando que hoje estamos mais nessa tendência. Então, o que fazemos dentro da Rista é não falar vai ser um ou outro, senão, olha, esses são os fatos. Apostar 100% na transição é arriscado. Na verdade, quando a gente falta um barril de petróleo no mercado, estou exagerando, mas quando você tem uma falta de oferta, quem paga somos nós consumidores finais com preços que vão lá no alto. Então, uma transição justa, acessível, tem que ter um mix de petróleo importante, não? Mesma história para o gás. Estamos falando que faltariam 500 TCF de gás. E o gás sim sendo um combustível na nossa visão da transição. Agora, quando a gente vê, beleza, quais de todas essa área verde de descobertas, quais são os países que estão bem posicionados, tendo reservas competitivas, do ponto de vista econômico, um baixo break-even, mas também uma baixa emissão. E a gente vê que o Brasil, nesse quesito, pontua muito bem, porque a inserção de barris do pré-sal, que ao longo da vida útil das novas plataformas emitem 9 kg de CO2 para baixo, isso aqui ajuda muito a ter uma história que esses barris brasileiros entram na base, não? São os barris que vão estar ali perdurando por mais tempo, pelo menos você tem esse potencial. E aqui comparando com outras fontes, não? Aqui é por fonte shale, oil, onshore, oil sands, shelf e deep water. Média global de emissão, 18 kg de CO2 por barril. E com esse aumento de demanda, para fechar esse primeiro capítulo, é como que a América do Sul responde. Então, estava em Cartagena há um tempo atrás, na Argentina, e obviamente nós aqui na Rista, montando um time regional, destacamos um pouco que nossa região tem a falar com relação a como faz parte do mix, e o que vemos que a América Latina, principalmente impulsionada pelo Brasil, vem numa tendência de alta e lá para 2030 vai representar 10% da produção global. Não é só o Brasil, temos Guiana e temos Argentina, que vem também com força, mercados muito pujantes, que vem em tendência de alta, e muito interessantes. Então, com isso, eu fecho esse primeiro capítulo de precisamos de mais óleo competitivo, óleo seguro, se a gente quer trafegar e viajar por uma transição segura, não? Agora, indo para o próximo capítulo, que é, beleza, e o Brasil? Temos bons fundamentos para esse aumento de produção até 2030, e depois de 2030, o que nós temos, né? Aqui, só fazendo um breve sumário do que tem sido o histórico do Brasil, se a gente vai lá para 1960 e antes, eu me sinto orgulhoso, não sou equatoriano, eu moro aqui 15 anos e eu apaixonado pelo país, de ver que a América Latina é um país que continua contando uma história de aumento de produção. E os fundamentos para aumentar até 2032 são extremadamente robustos. Então, crescimento de 6% por ano até 2032. Isso com base a descobertas do pré-sal, então a bacia de Santos muito expressiva, bacia de Campos também, obviamente, teve um rol importantíssimo nessa história de crescimento, e a gente vê que esses campos do pós-sal também vêm aumentando produção, muito com métodos avançados de recuperação, já com uma noção de ILX. E o que isso traz para a nossa indústria, na linha vermelha, é os investimentos projetados para colocar em produção todas as plataformas que se vêm pela frente. Então, aproximadamente 20 do eixo da sua direita, 20 bilhões de dólares de investimento por ano nos próximos 4 anos, até o final da década, mais de 100 bilhões de dólares de investimento. Então, muito expressivo. Quando eu quebro isso da mesma maneira que a gente fez no gráfico global, campos em produção, desenvolvimento e descobertas,
de 2024 para frente, até 2050, 14 bilhões vão vir de campos em produção, com break-evens de 32 para baixo e uma emissão de 22,3. Por quê? Porque uma mistura de pré-sal e tudo o resto. Campos em desenvolvimento, 9 bilhões, com break-evens de 36 e emissões mais baixas, e campos e descobertas, também bem robustas, baixos break-evens e baixa emissão. E aí o que a gente se pondera aqui como pergunta é, ok, se eu considero todas essas reservas e dentro dessa estimativa, nós temos nossa estimativa de recuperação por campo, a gente vê que depois de 2032 não se tem suficiente reserva para continuar contando uma história de crescimento ou estabilidade. E aqui a gente se faz a pergunta, bom, será que aqui no Brasil nós temos o potencial para manter essa produção nesse nível de quase 5,5 milhões por mais 10 anos? O que se precisaria para fazer? Precisaria mais 11 bilhões. Tá? E a gente faz uma comparação com o que tem sido a história do Mar do Norte, porque já passou por essa fase de ramp-up. E nesse slide próximo, a gente compara dessas principais bacias, ou dessas principais polos de produção offshore globais, como está sendo a história do Brasil, como tem sido a história da Noruega, e como de todas a Noruega tem sido aquela que consegue chegar num patamar alto e manter ela por muito tempo. Eu sei que já muitos de vocês conhecem essa história, mas sempre vale a pena entender o que esteve por trás disso, porque hoje estamos na fase de crescimento, próxima década a gente vai estar na fase de, ok, beleza, como que a gente mantém isso crescente? Qual que tem que ser a dinâmica com relação a empresas no mercado, a mercado de serviço, a regulação, a facilidade de fazer negócio para atrair as empresas que farão parte disso. E aqui a gente pega a Noruega, a linha sul, e quebra um pouco de como tem sido a história lá, com relação ao role das majors, da Equinor, National Companies, e depois a inserção das empresas independentes. E para manter essa produção alta é uma história misturada entre o que é a recuperação avançada. Então, se você pegar a média dos 20 principais campos na Noruega por Original Oil in Place, recuperaram em casa de 56% de Original Oil in Place. Aqui no Brasil, a simulação que eu mostrei para vocês é 27%. Então, tem um mundo a ser explorado ali para manter essa produção mais alta. Mas, além disso, a gente tem o ILX. Então, o ILX lá já passou por uma fase crescente, é muito importante com relação à produção e está na mão, muitas vezes, das empresas independentes. Então, você vê como esse mix evoluiu ao longo do tempo. Tá? Beleza, então com isso eu fecho esse segundo capítulo de o Brasil. Bom, temos uma história muito robusta para crescimento nos próximos 7 anos, mas depois disso, como que a gente está se preparando para manter esse crescimento para frente? E a última resenha aqui, rapidinho, a gente fez um cálculo que desses 27%, se você pega os 10 maiores campos do Brasil hoje e aumenta o fator de recuperação em 7%, você consegue preencher esses 11 bilhões, aproximadamente de 27 para 7, para 34. Tá? Bom, então vamos agora para a última parte da apresentação, e como a gente fala de ILX, queria começar aqui só dando uma noção do que tem sido as tendências globais de investimento em exploração. Exploração de tudo, ILX, Frontier, Emerging, tá? Então, de fato, a gente teve uma queda durante a pandemia, a gente vem numa tendência de alta, principalmente com foco no offshore. Isso com relação à tendência global. Quando a gente traduz isso a essas empresas procuram exploração aonde? E quebramos por maturidade de bacia. Então, bacias gigantes maduras, bacias maduras, Emerging e Frontier, você vê que de 2011 para frente,
por mitigar risco, por diminuir também os ciclos de desenvolvimento, teve de fato um foco em explorar mais em bacias maduras, e muito disso teve a ver com a ILX. Eu não tenho a cifra exata, estamos vendo com o time que hoje a ILX talvez responde por 5 milhões de barris diários de produção, mas é uma tendência focada em bacias maduras, e agora a gente vê um aumento novamente pelo apetite em bacias de fronteira. E aqui um gráfico que conta um pouco a história da exploração no Brasil. E o que eu coloco aqui é de 1950 até 2024. Essa é a contagem de todos os poços pioneiros que foram perfurados no Brasil. Tá? Verde, onshore. Celeste, shallow water. Azul escuro, deep water. E você vê que, bom, tivemos esse boom inicial de exploração, descoberta do Recôncavo, um segundo boom aí já com foco offshore, descoberta de Campos, Potiguar, Sergipe, Alagoas, e depois temos um terceiro boom que conta a história do sucesso de descoberta do pré-sal. Quando você empilha sobre esse gráfico que tem sido o preço histórico, o preço realizado do Brent, você vê que esses ciclos vêm em linha com que o aumento do preço do petróleo. Então, estimulando muito geração de fluxo de caixa das empresas, é alocado aí para manter reposição de reservas e explorar mais. E o que a gente vê é que nessa última década, teve um decoupling aí do que tem sido essa tendência historicamente. Por quê? Por vários motivos. Se teve um aumento do preço do barril, empresas tiveram record cash flow generation, mas muito disso foi para quê? Para retorno aos shareholders, para pagamento de dividendos, para também inserção na transição energética. Então, muito investimento de parte das empresas de petróleo na área de clean tech. Então, se a gente pega empresas europeias, de todo o capital que é alocado anualmente, às vezes até mais de 30% está indo para a transição. Não é o caso aqui no Brasil, a Petrobras está na casa de 10%. Acho que na região, quem está mais arrojada nesse sentido é a Ecopetrol, mas obviamente é outro tamanho. As majors americanas, Exxon e Chevron, mais num patamar parecido ao da Petrobras. Então, não foi todo, mas um pouco dos motivos que está por atrás disso. E nesse slide, coloco novamente o que toda essa descoberta, esse boom de mais de 40 bilhões de reservas, está nos ajudando a contar essa história de aumento de produção na linha em preto. E, bom, a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é, beleza, para a reposição de reservas, a gente pode aumentar a recuperação de campos, mas também podemos crescer organicamente aqui no país. Para isso, a gente tem que explorar mais. E uma leitura fria é que a gente está explorando patamares baixos. Tá? Bom, a pergunta é, vamos a ver um aumento. E o que a gente coloca aqui de outlook não é nós falando que teria que ser feito para descobrir mais. A gente se baseia muito em estimativas que as empresas publicam. Então, a Petrobras ou empresas falam que vão perfurar X número de poços wildcats. Isso que a gente coloca. Vislumbrar um patamar desses novamente, difícil. Mas, se a gente quiser fazer uso de todas as ferramentas que o Brasil pode utilizar para manter essa produção alta por mais tempo, tem que explorar mais. Isso é fato. E aí, a gente entra no tema da ILX. Então, dentro da nossa empresa, a gente mapeia mais de 900 bacias a nível global. Dessas 900, mais de 100 são maduras. Dessas 100, quase 50 são offshore. E dessas 50 offshore, a gente classifica quais são as bacias que têm uma predisposição por ILX baseado em infraestrutura, spare capacity, em acreage available. E a gente pega desses spare capacity por hub, um rádio de 30 quilômetros e fala, beleza, essas bacias aqui têm uma predisposição para ILX e são essas 24. Então, aqui no nosso país, Campos de Santos se destacam. A mais madura na ILX é o Mar do Norte, então Voring, Viking-Graben, Moray Firth, no Niger Delta, entre outras. Então, essas todas as bacias que fazem parte do nosso estudo.
E aqui a gente, para fazer essa primeira triagem de spare capacity, o que a gente enxerga é de todas elas, qual que é a capacidade ociosa, e depois a gente vê os números de hubs por cada uma das capacidades ociosas, e extrai todas as que têm mais de 25 mil barris por dia de capacidade ociosa por hub. E aí se destaca Campos e Sando como sendo alguns dos hubs que mais spare capacity tem. Quando a gente, então isso é algo que a gente tem já. Quando a gente pensa sobre a economicidade de volumes que podem ser parte desse ILX, a gente faz um exercício de se a gente tiver uma descoberta de 15 milhões ou até 60 milhões de barris de reserva, que tão econômico poderia ser? E o que a gente vê é que para 15 podemos ter break-evens abaixo de 40, para 60 podemos ter break-evens abaixo de 30. Para você dar uma noção, para desenvolver um campo novo no pré-sal, você precisa de volumes bem acima disso. Estamos falando, no caso de 60, 10 vezes mais. Então, estamos falando de volumes que, para provar economicidade, são muito menores. E o que isso dá é também acesso a não só majors e grandes empresas, mas um pool de players muito mais diverso. Outro ponto interessante que a gente coloca aqui para essas bacias é quanto capital se precisa na Barrinha Sul para um ILX comparado a um standalone development. E se vê que em termos de capital é muito menor, em termos de produção também é menor, mas em termos de recuperação, de payback time, os tempos para pagar esses investimentos também são menores. Não? Então, em ILX estamos falando na média de 4, comparado a 6 de um standalone development. Tá? Outro ponto importante aqui para comentar, falamos de spare capacity, falamos que se precisa de menos capital, payback mais rápido. E outro ponto também, que tem a ver muito com payback, é o tempo necessário para, do ponto da descoberta, quanto tempo se precisa para colocar essa produção, para esse startup de produção, para o primeiro óleo. E a gente fez um estudo, aqui estou me aproveitando de um gráfico que a gente tinha para esses standalone developments, do que tem sido do momento da descoberta até o início da produção, comparando campos como Tupi, como Búzios, Mero, mas também outros campos, como Starbrook na Guiana, como que a gente prevê vai ser na Namíbia com Graph e com Venus, ou também em Suriname com Bloco 58, que finalmente o Total fez o FID. E o que a gente vê que pode variar de 4 a 12 anos para esses campos, então demora muito tempo. Então, se a gente hoje, por exemplo, tem abertura para exploração na margem equatorial, estamos já uma descoberta 2026, no melhor dos casos, isso colocar em produção 2030, no mais rápido possível. Então, talvez comece a estar dentro do que a gente precisa para manter essa produção mais alta por mais tempo. E na ILX é menos de 4 anos, tem casos que tem sido até 1 ano. Então, isso também tem muito a ver com esse payback mais rápido. Aqui, como mostrei o caso como estamos de tempo, já estou quase acabando. Aqui só para mostrar o Brasil Player Landscape, como para a próxima década a gente vê que se vai precisar de um mercado mais dinâmico. A gente já tem os fundamentos, começamos a contar essa história da abertura do mercado, empresas tomando corpo, Prio, liderando, nesse caso que tem sido eficiência operacional, extração de recuperação avançada, também já pensando em fazer ILX de diferentes blocos, mas Brava, e entre outras, aqui coloquei o que é a produção com relação à maturidade do campo, e a gente vai precisar disso, mas também precisamos de mais agilidade para que elas possam perforar de maneira mais rápida, e que tenha um mercado de serviço que também seja mais competitivo, e a gente se vê num momento que vem uma alta inflacionária na área de supply chain. Então, isso também prejudica um pouco
essa aceleração. Aqui a gente fez uma estimativa interna sobre potenciais alvos de ALX baseado em campos que foram devolvidos para a ANP ao longo do tempo por várias razões, seja por que não era econômico no momento, ou não fazia parte estratégica do portfólio da empresa. E quando a gente junta todos esses volumes, a gente está falando de, entre Campos e Santos, aproximadamente 3 bilhões de barris de descobertas que foram devolvidas. Falar que isso pode ser algo da ALX todo não é realista, mas algum desses é interessante, talvez, estudar um pouco mais a fundo. E o último gráfico, só para também falar uma realidade, que a gente fala assim de spare capacity, mas você tem que ter uma noção que esses campos maduros também produzem mais água. Não? Então, como comentava com o Marcos, é muito rico o que a gente aqui tem no Brasil com relação à disponibilidade de dados da ANP, trabalhando em Colômbia, Argentina, Equador, Peru, uma dor de cabeça. Então, na verdade, aqui a gente está sentado numa riqueza de dados e usar esse dado o máximo possível para trazer essa claridade para o mercado é fundamental. Mas aqui, só para mostrar que parte desse spare capacity está sendo limitado pela produção de água. Então, para ter uma melhor noção da real capacidade, teria que se aprofundar um pouco o estudo. Tá? Então, com isso, Felipe, eu encerro minha apresentação e agradeço aí pela atenção. Muito obrigado.